Oiê, vamos falar sobre a UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais das perguntas da UERJ, que especificamente também falam da parte de inglês, eu vou aqui analisar hoje com vocês a pergunta número 24, que a gente teve do exame da UERJ de 2023, que tem o nome de 2024, que é o ano de acesso. Então, por exemplo, no ano que a gente vai ter de 2024, nós temos a UERJ 2025. Quando as pessoas forem fazer a UERJ no ano de 2025, ela vai ser intitulada como UERJ 2026. O que a gente vai ter então aqui nessa pergunta, que também é um padrão de muitas perguntas que a gente tem da UERJ? Nós temos a leitura de um texto que vai guiar também as perguntas, mas uma coisa muito interessante é que nem sempre a gente precisa ler o texto de forma completa, ou se não ler o texto completo várias vezes, para a gente poder responder algumas perguntas. Então a gente percebe que aqui nessa pergunta a gente vai ter que fazer com que a gente sempre veja primeiro o enunciado, para depois a gente precisar ler o texto caso seja necessário. Vamos perceber aqui. This harmful mindset results in burnout, poor decision making and bad communication. The sentence above lists some harmful mental attitudes that result in using speed as a measure of performance. Besides these, another result of hustle culture is the one below. A. Take more steps back. B. Follow a less efficient path. C. Engage in longer discussions. D. Design a more polished feature. Então vamos perceber. Inicialmente a gente está vendo de algo que faz com que a gente tenha um problema do resultado do que a gente tenha do hustle culture. A gente já percebe que na letra D está falando de ter um design mais polido como uma dos desempenhos. Então assim, a gente já pode ignorar a letra D porque está falando de uma vantagem e não que a gente está falando de uma desvantagem. Podemos perceber que tanto a letra A, B e C podem fazer com que a gente tenha problemas do que tenha do hustle culture. O que a gente vai perceber então? Se a gente tem essa frase saindo dali 3 e 4, então o que a gente precisa fazer é prestar atenção nas linhas subsequentes a 3 e 4. Então é por isso que é até bom que a gente tenha ali do lado numeração entre 5, 10, 15, 20 e 25 para a gente saber onde que a gente continua lendo. Ou seja, se a gente já tem que isso está na linha 3 e 4, a gente só precisa continuar a partir da linha 5 a nossa leitura. Então o que a gente vai precisar procurar? A gente precisa procurar qual que é um outro efeito que a gente vai ter por problema do hustle culture. Então vamos fazer uma leitura então, continuando nos parágrafos seguintes. It may seem counterintuitive, but slowing down can be a faster way to achieve your goals. Fighting our urge to live and work faster can lead to clearer thinking, deeper connections, and better mental health. The illusory imperative to keep up with everyone else is hurting us. Faster is not always better. Far from it. By slowing down, you can build the 3 key pillars to rely on in your life and work. When we focus on speed, we may blindly follow a path that may not be the most efficient one to reach our goals. Então eu vou pausar aqui porque o que a gente tem? Por a gente ter já que o parágrafo anterior falou de 3 pilares que podem fazer com que ajude a gente a não cair no hustle culture, a gente já percebe que quando a gente já foca na velocidade, nós seguimos de forma cega um caminho que não é o mais eficiente para poder alcançar os nossos objetivos. Ou seja, se a gente vê tanto da letra A, de o que a gente tem de fazer, de ter passos para trás, e a letra C, que a gente tem de ter conversas que discussões são muito longas, a gente percebe que já no texto apresenta-se a nós que sim, a letra B já tem como alternativa que é follow a less efficient path. Porque qual que é o problema? É apenas uma paráfrase do que a gente tem do texto. Ou seja, no texto está falando que a gente não segue um caminho que é o mais eficiente. Se a gente não segue um caminho que é mais eficiente, ele pode ser um caminho que é menos eficiente. Então essa é uma das coisas interessantes que a gente tem da UERJ, que é a possibilidade de você saber o que, de como você constrói frases que significam a mesma coisa, mas mudando a ordem das palavras ou até como você constrói elas. Então é super importante a gente saber como parafrasear, como utilizar sinônimos e construções que tenham significados semelhantes. Você não entendeu essa pergunta, ou você não entendeu por que é essa alternativa, ou você teria colocado ainda a letra A ou a letra C, você, pelo amor de Deus, não vai colocar a letra D para mim. Escreve nos comentários por gentileza para poder te explicar e te ajudar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que foi até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!